Olá, meu nome é Rafael Toledo, sou estatístico da Oper e neste vídeo irei apresentar sobre o teste T, que é o teste utilizado para a comparação de médias. Então irei trazer a definição e a interpretação deste tipo de teste. O teste T é um teste que é utilizado para comparar duas médias e mostra se as diferenças entre essas médias são significativas. Permite que você avalie se essas diferenças ocorreram por acaso ou não. E há três tipos de teste T que são utilizados para diferentes tipos. No primeiro, é o teste T para uma amostra, ou seja, o objetivo é comparar a média de uma amostra com a média de uma população. O segundo, o teste T para duas amostras independentes, ou seja, amostras pareadas, que o objetivo é comparar as médias de duas amostras pareadas, ou seja, mesmos indivíduos, em diferentes momentos, como antes e depois. E o teste T para duas amostras independentes, ou seja, amostras não pareadas, em que o objetivo é comparar as médias de duas amostras independentes. Para o primeiro tipo, que é o teste T para uma amostra, temos um exemplo em que suponha que você queira saber se a altura de estudantes em uma determinada escola de um estado é maior que a média da população brasileira, por exemplo. Então, supondo que a média da população seja 160 centímetros, levando em consideração que isso é uma suposição, então temos que uma amostra aleatória de 25 indivíduos, que são no caso os estudantes, e uma altura desses participantes serão mensurada. Então, ao nível de significância de 5%, vamos verificar se há evidência de que a média da amostra, ou seja, da altura, dos estudantes é igual a 160 centímetros. Então, o objetivo é verificar se a média da altura dessa amostra, desses estudantes, é igual a 160 centímetros. Então, as hipóteses que foram formuladas são as seguintes. A média das alturas da amostra é igual a 160 para a hipótese nula, contra a hipótese alternativa de que a média das alturas é diferente de 160 centímetros. Então, temos aqui a média de altura da amostra, que é igual a 165,87 centímetros, e a média de altura da população, que é a suposição, de 160 centímetros. Então, temos aqui o teste T, no software, que é a saída do software. Então, temos aqui a função t.teste, altura, que não são os resultados, que na verdade são os dados que foram declarados referentes às alturas dessa amostra de 25 indivíduos, que são os estudantes. O parâmetro μ, que é a média, que vai ser a suposição utilizada na hipótese nula, igual a 160. Então, temos aqui um teste para uma amostra, temos o p-valor, o intervalo de confiança com 95%, e a média, que é a verdadeira média, que é igual a 160,87, que é a média de altura dessa amostra. Então, como o p-valor foi menor do que 0,05, ou seja, o p-valor é a métrica que vamos utilizar para verificarmos se há evidências ou não para rejeitarmos a hipótese nula ao nível de significância de 5%. Como o p-valor foi menor do que 0,05, há evidências para rejeitarmos a hipótese nula ao nível de 5% de significância, ou seja, a diferença de média da altura dos estudantes é estatisticamente significativa. Para o segundo tipo, que é o teste T para duas amostras pareadas, então temos o exemplo de uma suposição relacionada aos pesos de competidores antes e depois de um circuito. Então, duas medidas realizadas no mesmo grupo de participantes, sendo antes e depois da corrida, ou seja, do circuito. Então, ao nível de significância, ao nível de significância de 5%, há evidências de que a diferença entre as médias antes e depois é igual a zero. O objetivo é verificar se a diferença entre as médias dos competidores, dos pesos dos competidores, antes e depois é igual a zero. As hipóteses são as seguintes. Para a hipótese nula, a diferença entre as médias antes e depois é igual a zero, contra a hipótese alternativa, que a diferença entre as médias antes e depois é diferente de zero. Então, temos resultados referentes aos pesos antes e depois, que foram declarados no software. Então, temos aqui a função t.teste, com as informações que foram declaradas no software para os pesos antes e depois. E este argumento, igual a true, significa que estamos utilizando o teste T para amostras pareadas. Temos o p-valor, o intervalo de confiança 95%. Também temos a média das diferenças entre antes e depois. Temos um p-valor menor do que 0,05, então há evidências para rejeitarmos a hipótese nula ao nível de 5% de significância, ou seja, a diferença entre as médias dos pesos dos competidores antes e depois do circuito é estatisticamente significativa. Para o terceiro tipo, é o teste T para duas amostras independentes. Um exemplo de que
temos notas de matemática de estudantes de uma determinada escola para dois grupos, estudantes do sexo masculino e do sexo feminino. Ao nível de significância é de 5%, a evidência de que a diferença entre as médias das notas de matemática de estudantes do sexo feminino e masculino é igual a zero. Então, o objetivo é verificar se a diferença entre as médias das notas de matemática para esses dois grupos, masculino e feminino, é igual a zero. Então, temos aqui a hipótese nula sendo definida da seguinte forma: a diferença entre as médias das notas em matemática é igual a zero, contra a hipótese alternativa, que a diferença entre as médias das notas de homens e mulheres em matemática é diferente de zero. Temos as notas para os dois grupos, tanto para homens quanto para mulheres. O teste T, com as informações declaradas. Então, temos aqui um p-valor, um intervalo de confiança 95% e a média de x e y, que é referente a homens e mulheres. Neste caso, temos um p-valor maior do que 0,05. Então, não há evidências para rejeitarmos a hipótese nula ao nível de 5% de significância, ou seja, a diferença não é estatisticamente significativa. Aqui são algumas referências que podem contribuir para o estudo do teste T para comparação de médias. Então não deixe de conferir os próximos vídeos aqui do canal. Não esqueça de se inscrever, deixar um curtir, ativar o sininho para receber notificações, comentar e seguir o StatPlace nas redes sociais. Até mais, pessoal!